Você já olhou para alguém em coma e se perguntou o que se passa dentro da sua mente? E se, de algum modo, esse espírito ainda estivesse lá, ouvindo cada palavra e sentindo cada carinho? Será que, nesse estado entre vida e morte, existe apenas um cérebro quase desligado ou algo mais profundo acontecendo? Hoje vamos explorar o que a ciência realmente sabe sobre o coma e também as interpretações espirituais. Esse relato de pessoas que despertaram e descreveram experiências surpreendentes. É uma jornada que passa pelo funcionamento técnico do cérebro, pelos limites da consciência humana e por perguntas que ainda não possuem resposta definitiva. O coma, segundo a medicina, é um estado de inconsciência profunda em que a pessoa não pode ser despertada e não apresenta respostas voluntárias a estímulos externos como som, toque ou dor. O organismo continua vivo. O coração bate, os pulmões respiram com ajuda ou sozinhos, e o cérebro mantém funções básicas, mas as áreas responsáveis pela percepção consciente do mundo, principalmente o córtex cerebral e as conexões com o sistema reticular ativador, têm atividade extremamente reduzida, diferente do sono comum, no qual o cérebro alterna ciclos bem organizados e pode ser acordado com facilidade. No coma, há uma ruptura grave nos mecanismos que sustentam a vigília e a experiência subjetiva. As causas mais frequentes incluem traumatismos cranianos, acidentes vasculares cerebrais, falta prolongada de oxigênio, infecções severas como meningite e encefalite, além de intoxicações e distúrbios metabólicos descontrolados. Os médicos utilizam escalas clínicas, como a escala de Glasgow, e exames modernos de imagem para avaliar o grau da lesão. Mesmo com toda essa tecnologia, o prognóstico ainda é incerto. Alguns pacientes permanecem em coma profundo por dias ou semanas. Outros evoluem para estado vegetativo ou para condição de consciência mínima, em que podem abrir os olhos e apresentar reflexos, mas sem capacidade real de comunicação. Nos últimos anos surgiram pesquisas indicando que uma parcela dos pacientes, mesmo sem demonstrar reação no exame físico tradicional, pode apresentar algum tipo de processamento cerebral interno. Em testes com eletroencefalograma e ressonância funcional, estudiosos observaram padrões elétricos semelhantes ao de pessoas conscientes quando eram expostas a vozes familiares ou comandos simples. Isso levantou uma possibilidade inquietante. Talvez algumas pessoas estejam conscientes por dentro, presas a um corpo incapaz de responder. Ainda não há consenso científico, mas essa hipótese mudou a forma como muitos hospitais orientam familiares e cuidadores. Paralelamente ao olhar médico, existem relatos históricos e pessoais que continuam a provocar debate. Diversas pessoas que despertaram após coma descrevem experiências vívidas, sensação de flutuar acima do próprio corpo, visão de luz intensa, percepção de túneis, encontros com parentes já falecidos e sentimentos profundos de paz ou de medo. Esses relatos se assemelham ao que a literatura chama de experiências de quase morte. Neurologistas costumam explicar esses fenômenos como produtos de um cérebro lesionado, efeitos de medicamentos, alterações químicas, memórias reconstruídas após o despertar. Mesmo assim, a repetição de padrões entre culturas diferentes desafia explicações simples. Alguns casos ganharam grande repercussão, como de pessoas que permaneceram anos em estado vegetativo e voltaram a se comunicar, revelando lembranças fragmentadas do período em que todos acreditavam que não havia ninguém ali. O neurocirurgião Eben Alexander, por exemplo, entrou em coma por causa de uma meningite bacteriana. Ao se recuperar, publicou um livro relatando ter vivenciado uma consciência ativa em um plano que ele interpretou como espiritual. A comunidade médica recebeu essas declarações com ceticismo, mas o episódio mostrou que até especialistas do cérebro reconhecem como a consciência é complexa e pouco conhecida. Tradições espirituais entendem o coma como um estado intermediário, no qual o espírito não estaria totalmente ligado ao corpo físico. Segundo essa visão, a alma poderia transitar por outras dimensões de existência, vivenciar encontros simbólicos e preparar-se para retornar ou partir definitivamente. Não se trata de conclusão científica, mas de interpretações apoiadas em crenças antigas e na experiência subjetiva de quem acorda. Para familiares que convivem com essa realidade, essa possibilidade desperta sentimentos contraditórios. Esperança de que a pessoa amada ainda esteja presente e medo de que esteja sofrendo em silêncio. Quando comparamos ciência e espiritualidade, percebemos alguns pontos de encontro. Todos concordam que o coma não é igual ao sono normal e que o cérebro continua ativo, ainda que em nível mínimo.
Estudos mostram que falar com o paciente, tocar sua mão, colocar músicas conhecidas e manter presença constante pode produzir alterações fisiológicas reais, como mudanças nos batimentos cardíacos e na respiração. Mesmo que isso não signifique consciência plena, demonstra que o cuidado humano tem valor concreto e não é inútil. A visão predominante entre neurologistas continua sendo de que, no coma profundo, a pessoa provavelmente não percebe o ambiente de forma consciente. No entanto, as novas pesquisas sobre consciência oculta e os relatos de experiências intensas após o despertar mantêm o tema aberto. O coma acaba se tornando um espelho de nossas próprias perguntas sobre o que é a mente, onde nasce a consciência e se ela depende exclusivamente da matéria cerebral ou se existe algo além. No fim, o que isso significa para quem ama alguém em coma? A medicina orienta a manter tratamento adequado, controle rigoroso das causas e acompanhamento especializado, porque a recuperação depende de fatores objetivos, tipo de lesão, tempo de atendimento e regiões afetadas. Mas existe também a dimensão emocional. Para muitos familiares, permanecer ao lado do leito, mesmo sem resposta, é um ato de amor que sustenta a esperança. E se realmente houver alguém ali por dentro, cada palavra pode ser o fio que mantém essa pessoa ligada à vida. O coma continua sendo um dos estados mais misteriosos que um ser humano pode atravessar. A ciência explica com clareza o apagamento das funções cognitivas e a redução da vigília, mas ainda investiga zonas cinzentas da consciência. A espiritualidade oferece interpretações diferentes e tenta dar sentido às experiências subjetivas. Entre fatos médicos e mistérios da alma, permanecemos com a certeza de que a vida e a mente humana são muito mais profundas do que conseguimos medir. Se essa reflexão te tocou, pense em quantas famílias vivem essa mesma dúvida agora, nesta noite, em algum hospital do mundo. Talvez o maior mistério não seja apenas o que acontece com quem está em coma, mas o que acontece conosco quando nos vemos diante desse silêncio.